Medicina e Segurança do Trabalho está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Olha, no ar, primeira edição, às 8h39. Voltamos para o último bloco do programa e agora está previsto neste programa conversa com o vereador Genásio, onde já falamos aqui sobre a CPI, né, que foi findada ontem com a apresentação do relatório, onde o Genásio é o presidente CPI da Previcampos, já falamos sobre, né, algumas demandas aqui dos nossos ouvintes interagindo conosco na nossa página no Facebook. E agora, na pauta, Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto, a conversa é sobre política e sempre lembrando, dentro do cumprimento à lei, do respeito absoluto à lei, é na condição de pré-candidato, até porque ninguém é candidato ainda, né? Até que se haja as convenções partidárias. Então, sempre na condição de pré-candidato, reforçando isso aí. E a gente volta com você, Arnaldo, neste bloco agora, falando sobre essa questão política. Claro. Vamos falar agora sobre a eleição, então, a vereador. Genásio, você já colocou aqui, você está no seu segundo mandato, né? São 2 mandatos consecutivos, 2 vitórias em eleição proporcional. É pré-candidato à reeleição pelo PTB, né? Uma nominata que está aí se configurando, tem 3 vereadores de mandato, 3 vereadores de mandato dentro do partido e alguns nomes, inclusive um deles eu entrevistei aqui na segunda-feira como pré-candidato pelo PTB também, que foi o Fernando Loureiro, enfim, a nominata que está se articulando com a presidência da Heloísa Landim. Só que é uma eleição diferente, é a primeira eleição sem a questão de coligação, né? Não vai ter coligação na proporcional, somente na majoritária. Como você vê esse cenário, essa projeção para Campos, dentro do seu partido, por exemplo, projeção de números de cadeiras, como vocês estão analisando esse cenário e essas dificuldades de montar nominatas sem as coligações, que era aí uma prática recorrente nas últimas eleições? Eu tenho um pouco de tranquilidade, porque na minha primeira eleição nós concorremos sem coligação. Já na minha segunda eleição, eu estava na presidência do PSC, eu tive que construir uma nominata. E o interessante é que na minha segunda eleição, a minha nominata, eu não tinha nenhum candidato que já tinha concorrido. Todos os pré-candidatos meus não haviam concorrido. Era uma surpresa para todo mundo. No final, tivemos necessidade de coligarmos, mas eu consigo trabalhar nessa política de aproximação, junto com a nossa presidente, a nossa amiga Heloísa Landim. Foi um trabalho feito de articulação, convidamos os vereadores, sim, temos a maior bancada hoje na Câmara, junto com a cidadania, e entendemos que a todo momento temos condições de levar a maior bancada, sim, para o próximo mandato, se Deus quiser. E eu estou trabalhando muito para a minha futura eleição, se Deus quiser, junto ao prefeito Rafael Diniz. Não abrimos mão de forma alguma, temos um compromisso integral com ele, vamos com ele em qualquer lugar, em qualquer possibilidade, estamos juntos 100%, não há risco nenhum, possibilidade nenhuma, tá? Então eu tenho um compromisso direto com a reeleição do prefeito Rafael Diniz. Isso é bom que seja falado em bom tom, de forma bem clara e objetiva. Nosso partido tem um compromisso com ele. E acreditamos, sim, que nós iremos para o segundo turno, iremos disputar a eleição no segundo turno, se Deus quiser. Com relação ainda à eleição a vereador, Luiz, só para complementar aqui, ontem o André Oliveira... Só para deixar claro para o ouvinte que, quer dizer, até as convenções, só reforçar o que o Cláudio falou, se me permite, Arnaldo? Sim. Até as convenções, ele está falando de pré-candidaturas, de possibilidade de candidatura. As convenções estão marcadas entre 31 de agosto e 16 de setembro, e só a partir delas vamos poder falar em candidaturas. Desculpa, Arnaldo, pode seguir. Pois não. Eu estava falando aqui ontem, o André Oliveira, ex-presidente do Previcampos, foi entrevistado nessa condição e também pré-candidato a vereador. O André lembrou, como nós já citamos aqui, a Operação Check-in, e nos desdobramentos dela houve uma mudança intensa na Câmara, a gente acompanhou isso de perto, Genásio, a gente da Folha sempre lá na Câmara também por causa dessas mudanças. Cada semana uma configuração da casa, ou seja, muitas mudanças com relação a isso, por causa das decisões da check-in, afastamentos, enfim.
voltas também, quando chegava decisão de segunda instância, mas a configuração da Câmara é bem diferente da que foi eleita. E muitos dos que foram eleitos em 2016 estão impedidos de participar dos próximos pleitos. Esse desse ano é o seguinte: o André, pegando esse contexto, falou em uma renovação da Câmara em 70%, que ele acredita que a Câmara seja renovada em 70%. Você já está em 2 legislaturas, né, com projeto de ser candidato para uma terceira. Você vê mesmo também essa sensação de mudança da composição da casa, também num nível tão alto desse de 70% como o André projetou? Não concordo, eu acho que com certeza vai haver renovação em algumas cadeiras, mas nessa proporção não. Nós temos bons parlamentares lá que têm trabalhado bastante, se identifica muito bem com a população. Eu acho que em algumas cadeiras sim haverá renovação, mas não nessa proporção, vejo na proporção menor. E, é claro, automaticamente é um olhar de escolha da população, as decisões foram tomadas no pleito. A nossa preocupação para esse período eleitoral agora, pré-eleitoral, é de como vai se caracterizar e configurar as eleições. Se vai ser de forma virtual ou presencial, isso aí muda muito o resultado. As questões dos votos brancos e nulos afetam muito também o resultado das eleições, o coeficiente eleitoral, enfim. São séries de coisas que nós vamos acompanhando, e eu acho que, acima de tudo, por mais que tenha batido a martelo para eleições 15 de novembro, eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouco com a aproximação desse pleito para ver se realmente nós teremos condições de fazermos uma eleição presencial. E isso automaticamente mexe com o tabuleiro eleitoral também. Aquele político que automaticamente tem uma expertise melhor na rede social, então um trabalho melhor, com certeza ele consegue aproximar de um público ali através da rede social. E assim eu acho que isso também tem um olhar de aproximação e de resultados junto à Câmara Municipal. Mas, reitero, eu não acredito que a renovação alcance 70%, não. Arnaldo, você roubou uma pergunta. Falando de 70% de André ontem. Mas é bom, prova que o programa é espontâneo, né? Pergunta boa feita primeiro. É igual o Melo Jornal. Você sabe qual é o Melo Jornal? É o que chega mais cedo na banca. Esse é o melhor. Enfim, mas, Genásio, só para levantar, e aí, usando como exemplo uma grande democracia, que é exemplo para o mundo todo, que é a França. A França realizou eleições para o legislativo agora em plena pandemia. Quer dizer, eles são uma prova de que houve, de fato, muita abstenção, mas eles realizaram e reelegeram parte, aí, eles são uma república parlamentarista, né? Reelegeram parte do seu parlamento aí e fizeram, quer dizer, eu acho um pouco provável que após esse adiamento vai haver outro. Você espera uma coisa dessa, que possa ser adiado novamente? Concordo com você, eu creio que independente de como vai estar a questão da pandemia, o calendário vai ser mantido. Eu acredito que o que pode acontecer eu deixo o voto facultativo, isso aí pode acontecer, e posso deixar você também em 2 vertentes. Você pode votar, de repente, de forma virtual ou presencial. Então, eu acho que nesse sentido aí possa ser que haja alguma ainda alteração, mas quanto à data do calendário, eu acredito, independente da proporção do coronavírus hoje, eles mantêm. Já é uma decisão, acho, maior, que vem de cima de Brasília, tem os interesses dele automaticamente de não alterar esse calendário em detrimento das futuras eleições que os compromete também. Então, acho que essa articulação já está batendo o martelo entre o Senado e a Câmara lá, e eu acredito que seja em caráter irrevogável. Falando da eleição a vereador, eleição a prefeito, você falou aqui que está firme com o prefeito Rafael, né, pré-candidato à reeleição. Ontem também, acho que o Arnaldo perguntou ao André sobre a questão do Avante, se poderia e tal. O André falou que acredito também que vai caminhar firmemente que vai caminhar com a pré-candidatura de Rafael. Citou o exemplo da liderança do vereador Abdo Neme, né, seu colega de Câmara. Uhum. E a gente entrevistou aqui, eu e Cláudio, na sexta-feira, o presidente do Legislativo, o vereador Fred Machado, até que sugeriu que a gente transferisse a sua entrevista de segunda para hoje, como de fato fizemos. E ele também disse que vai caminhar com o Rafael. A ação considerada boa do governo na pandemia tem feito
pelo menos a gente não tem pesquisa registrada, não pode falar, mas o que a gente sente na rua, sobretudo na classe média, é que isso tem surtido algum efeito de reavaliação da rejeição. Não é inevitável para quem está no governo, mas, sobretudo, na contradição entre as promessas de 2016 e a realidade encontrada depois no governo. Você concorda com isso? Você acha que isso está acontecendo? Que essa atuação do governo na pandemia está melhorando a imagem do governo e, por conseguinte, da pré-candidatura do prefeito? Eu creio que sim, a gente não vamos fazer discurso diferente desse. Eu acho que o trabalho que a Secretaria de Saúde e o CCC vem fazendo, na pessoa da senhora Andréia e doutora Cíntia, eu acho que tem sido fundamental para essa aproximação com o público, com os gestores e automaticamente um reflexo ao prefeito Rafael Diniz. Então, essa política de aproximação, ela passa pelos bons serviços prestados, pela presença, pelo espírito de grupo e, acima de tudo, eu acho que foi um desafio para o governo Rafael Diniz a não abertura do hospital de campanha. Isso nos colocou e nos projetou um desafio maior que nós teremos que sobreviver a tudo e a todos, sem contarmos com a participação do governo do Estado. Então, eu acho que isso daí os médicos entenderam também, graças a Deus, e houve a união de forças em prol da cidade de Campos, em prol da população, e o reflexo automaticamente, ele reflete no gestor. Como se da mesma forma nós tivéssemos, por exemplo, aberto só 10 leitos, não conseguíssemos ter feito mais nenhuma ação, o reflexo seria negativo. Então, o reflexo positivo é em ação ao que o CCC faz, o que a Secretaria de Saúde, e, acima de tudo, agradecer a todos os profissionais, todos incondicionalmente, que têm uma participação direta nesse sucesso, nessa realização. E aí, automaticamente, tem um reflexo no gestor, sim, porque ele é o gestor maior. Quem dá autonomia, quem nomeia, quem está perto ali, quem criou a equipe, passou pelo olhar dele. E, graças a Deus, tem dado muito certo. Isso aí é o olhar sensível de uma boa gestão e, graças a Deus, ele tem dado todo o suporte e apoio para que o CCC se sinta prestigiado. Estamos hoje atendendo no HGG, no Hospital também da Baixada, no Ferreira Machado, enfim, na Beneficência. As parcerias público-privadas foram fundamentais, aí nós temos que ressaltar isso, foram fundamentais para o sucesso de hoje, e essas parcerias foram feitas automaticamente junto a ele, junto aos seus, junto ao gabinete dele. Isso trouxe um reflexo, trouxe uma aproximação, porque pessoas querem se aproximar de pessoas, e houve uma aproximação do gestor maior também com esse segmento, com essas pessoas. E a partir daí, uma vez eu conversando com você, Luizinho, eu consigo dizer para as pessoas que eu sei quem é você porque eu conversei com você. Diferente de eu falar para as pessoas que eu ouvi falar de você. E muitas pessoas falam do prefeito Rafael Diniz o que ouviu falar, diferente de eu falar daquilo que eu conversei com ele. E as pessoas tiveram a oportunidade nesse momento também de estar conversando com ele. E isso fez toda a diferença. Semana passada fizemos uma reunião com os diretores de escola, fugindo um pouquinho da pauta rapidamente, onde queriam buscar uma pauta em relação a questão dos DAS. Eu organizei a reunião, o prefeito atendeu a comissão dele lá, estamos com outras comissões para conversar, e a fala delas para conosco foi: Genásio, conversar com o Rafael é muito diferente, foi muito boa a reunião, por mais que a gente tinha muitos anseios, mas ele foi prático, objetivo, foi verdadeiro com a gente. Eu queria te agradecer, porque o atendimento foi o melhor possível e o poder de resolução nós estamos conversando a cada dia. Então, isso é muito bom quando você lida direto com uma pessoa. E foi isso que aconteceu. As pessoas tiveram oportunidade de estar mais com ele. Com essa oportunidade, identificou a pessoa e o homem público e fizeram automaticamente uma junção ali, e tem levado ao resultado positivo, graças a Deus. Esperamos que daí para frente seja dessa forma. Tenho trabalhado como líder do governo, como base do governo, mas, acima de tudo, como amigo do prefeito Rafael Diniz, para que ele tenha verdadeiramente uma política de aproximação, claro, aproximação de pessoas que querem o bem da cidade de Campos. Algumas pessoas já tentaram aproximar do nosso grupo, que foram automaticamente contestados, nós não aceitamos. Então, nós queremos pessoas também que estejam ao lado da população da nossa cidade. Eu acho que isso aí é fundamental para a gente. E, graças a Deus, o resultado tem surgido, e isso tem surtido um efeito positivo. E você encara essa troca, essa matéria que eu trouxe no dia 25, aquela coisa, comecei a matéria até com o dito de Magalhães Pinto, né? A política como nuvem, se olha hoje está de uma maneira, olha amanhã está de outro jeito. Perfeitamente. Mas tudo indica que se fosse hoje, as convenções não são, né, já dei aqui o prazo delas, vão de agosto e setembro, que Fábio Ribeiro seria o candidato do garotismo. Caio é o pré-candidato do PDT, né, não tem mandato eletivo,
Você tem Roberto Henriques, você tem pelo PCdoB, Odisseia Carvalho pelo PT, você tem Tadeu pelo Republicanos, você tem Beethoven pelo PSDB, você tem aí uma articulação do SD, do deputado Rodrigo Bacelar, com o DEM do ex-deputado Heber Silva. Como é que você olha para esse quadro? Eu olho um quadro necessário. Na minha convicção, todo partido, independente dele ser pequeno ou grande, ele tinha que ter eleição proporcional majoritária, deveria ser dessa forma. Se eu quero montar um partido construir, eu tenho que ter cacife para isso. E a cidade de Campos hoje entendeu dessa forma também. Esse partido quer lançar seus prefeitos, vice-prefeitos. O olhar da população automaticamente se identifica com alguns, não se identifica com outros, mas a nível de uma articulação política pró-Rafael, nós estamos trabalhando bastante, independente de quem irá concorrer, das possibilidades de quem vai para o segundo turno com ele, nós estamos trabalhando bastante. Claro que a gente não tem como escolher nesse momento, nós temos que trabalhar. E o prefeito tem trabalhado bastante mesmo, você pode ter certeza. Algumas questões automaticamente são resolvidas internamente, em questão de articulações. Eu não tenho ainda a certeza de quem será o vice na chapa do prefeito Rafael Diniz, mas nós estamos trabalhando partidariamente algumas articulações também, e eu acho que é normal dentro de qualquer articulação política um número maior de partidos, mas não adianta também trazer muitos partidos com muitas responsabilidades. Então, acho que você tem que ter esse meio termo, esse entendimento. E o prefeito não escolhe adversário, muito pelo contrário. Nós queremos estar no segundo turno, independente do nosso resultado, vamos trabalhar para isso. E se nós tivermos a oportunidade de estar mais 4 anos juntos, nós vamos automaticamente preparar uma segunda plataforma para esses 4 anos, que serão difíceis também, mas, acima de tudo, falando a verdade, ouvindo a verdade, debatendo com a verdade. Mas eu acho que o bem maior que a população da nossa cidade, nós temos que ouvir a todos os momentos, porque o pleito passa por eles, e não existe hoje esse olhar de que a eleição está decidida. Eu ouço, às vezes, as pessoas falarem na rua que quem vai ganhar é Pedro, João, Roberto. Eu posso dizer para vocês que eu venho de muitas eleições. Eleição não se define com antecedência, não. Pode ter certeza que tem muita coisa para acontecer, nós temos muita munição para gastar, se Deus quiser, muita coisa vai acontecer pela frente, e eu creio muito na postura, na posição do prefeito Rafael Diniz. Acima de tudo, é ficha limpa, é um homem íntegro que fala a verdade, e muitas das vezes falar a verdade não agrada o coração de todos, mas tem muitos, eu consigo conversar com muitas pessoas que falam: Genásio, numa escolha do quadro que eu estou vendo aí, eu ainda vejo o Rafael ainda como um cara que tem condições melhores de nos representar, diante de todo o cenário que se apresenta. Então, eu isso ouço todos os dias. Claro, eu ouço pessoas também que falam: Genásio, eu tenho um compromisso que não é com o Rafael Diniz, está dentro da lógica, mas a gente consegue ver hoje muita gente olhando o cenário, e quando olha o cenário, que vê o cenário, fala: olha, quem tem condições de assumir o próximo mandato, diante de tudo que já passou, presenciou e vivenciou, é Rafael, que com certeza vai saber aonde está o cobertor e que forma que está. Então, eu acho que isso favorece muito a reeleição de Rafael, por entender e viver esse pleito que ele está vivendo nesse momento. Você falou, são 8h56, vou fazer um pinga-fogo, depois no final, quando acabar, Arnaldo e Cláudio, se quiserem, fecho com outra intervenção. E eu vou pedir, Genásio, que você seja dinâmico, sucinto nas respostas. Vou falar um nome. Perfeito. E você quer definir, né, na sua visão. Você já falou bastante do prefeito Rafael Diniz. Caio Viana. Não vai. Não vai para onde? Não vai ser candidato. Não vai ser candidato? Eu aposto que não. Por quê? As condições que o município está hoje, as condições que ele vai encontrar no amanhã, eu não vejo capacitado e gabaritado para isso. Eu acho que, em cima da hora, ele vai fazer uma composição com qualquer outro gestor e vai buscar outros interesses, mas eu não vejo ele hoje vida para a eleição. Lá na frente a gente vai debater e você vai entender um pouco dos motivos pelo qual eu vejo de que ele não será candidato. A respeito, o entrevistado é você, mas todas as informações que eu tenho vão em direção oposta, mas tudo bem, é a sua opinião e lá na frente a gente conversa, mas vamos seguir. Roberto Henriques. Um bom nome para a cidade de Campos. Fábio Ribeiro. Não será candidato.
Vladimir Garotinho. Não será candidato. Quem vai ser candidato dos garotinhos, se Vladimir e Fábio não vão ser? Todos os nomes que eles apresentaram aí, todos, é estratégia política. Nenhum desse nome que foi apresentado aí faz parte do cenário real deles. Isso aí é uma estratégia política, um marketing político deles. Colocam a linha de frente para fritar, a grosso modo falando, e eles vêm depois com o nome na retaguarda. Aguarde que lá na frente vocês vão ter um nome automaticamente escolhido por eles, de que se apresentar agora automaticamente será muito questionado. Então eles trabalham com essa carta na manga. Os nomes que eles apresentam hoje é para deixar em evidência e lá na frente vem com a carta na manga, que eu creio também que não será Vladimir. Com certeza eles já estão com o nome selecionado e vão apresentar próximo das convenções. Alexandre Tadeu. Seria um bom vereador. Odisseia Carvalho. Como sindicalista, eu gosto muito dela. Leslie Beethoven. Não tem um grau de aproximação, mas acho que teria possibilidade de concorrer ao Legislativo. Cláudio Rangel. Não conheço, prefiro não fazer nenhum comentário em relação a ele. Jonathan Paes. Eu acho que concorreria... Acho que concorreria. Travou a conexão dele, né? Acho que foi a força negativa dos pré-candidatos aí que fizeram um boicote na rede por telepatia. Vamos ver se a gente aguarda a conexão aí do Genásio retornar. Enquanto o Genásio está retornando, vamos mais um pouco. São duas declarações bombásticas, de que Caio não vai ser candidato, que candidato não vai ser nem Fábio. Nem Fábio, nem Vladimir, né? Como é que você analisa isso? Rapaz, eu vejo que essa questão do garotismo aí até pode ter alguma lógica, mas eu vejo que o PDT não tem outra saída, não. O PDT deve lançar mesmo o Caio candidato, até por um ponto que você tem colocado muito nas análises que tem feito, tanto no seu artigo quanto ouvindo os outros, que é com relação à baixa rejeição que o Caio tem, que é um trunfo forte para a eleição de 2 turnos, que não dá para imaginar essa eleição, apesar de toda a dificuldade que vem por aí com relação à pandemia, né? A gente não sabe como vai ser o pleito, acho que o Genásio pontuou bem isso, mas numa eleição que se projeta 2 turnos, a baixa rejeição que Caio tem é um trunfo forte para essa eleição. Eu acho que tem outro ingrediente. Caio não tem nada a perder. Sim. Vladimir, por exemplo, pode até perder. Caio não tem. Você colocou na sua matéria no final de semana que, analisando de todos os lados, o Vladimir perde todos tanto ganhando quanto perdendo. Eu não afirmei isso. Não. Eu falei que essa versão começou a correr nas análises, né? Sim. Vladimir perderia se concorresse, segundo essa análise, eu não estou endossando ela, perderia se concorresse, perdesse por óbvio, né? O segundo turno, como o Arnaldo colocou, a rejeição ao pai ainda afeta ele, né? Ao ex-governador Antônio Garotinho, e poderia perder se concorresse e ganhasse, porque encontraria uma máquina inviabilizada, né? Pela folha de pagamento. A gente não falou aqui, Campos tem... Está projetado, mandaram para abril para a Câmara, o governo mandou 1,7 bilhão para 2021 e há projeções que até reenviar a proposta de LOA até agosto vai cair até 1,6 ou 1,5. E desse 1,6, 1,5, 1,7, 1,1, como você falou aqui no intervalo, você estava falando com o Genásio, é folha de pagamento. Então, e Vladimir tem um bom mandato na Câmara Federal. Acho que com isso concordam até seus opositores. Arnaldo usou um termo interessante, queimaria muito capital político. Sim. Acho que foi Arnaldo, né? Ontem. Foi na segunda, falando sobre o artigo da Luiz, inclusive. Justo. Agora só para completar, eu respeito a posição de Genásio, né? A opinião dele, conheço muito de política, mas eu não tenho dúvida nenhuma que Caio candidato. Nenhuma dúvida. Se vocês me permitem, eu estou tentando um contato aqui com o Genásio para ver se a gente faz um fechamento legal.
né? O Beto está ajudando a gente. Essa história de lançar os nomes para ver se decola, né? Cada nome decola, isso já não é uma estratégia só de um grupo, só do grupo do garotinho. Caiu a internet? Perguntou se pode ser pelo telefone. Bom, o Beto está falando que caiu a internet aqui do Genásio, se ele pode fechar por telefone. Só para dar uma despedida aqui, eu acho que não há problema. Vamos lá. Genásio, você me ouve bem aí a gente? Eu vou ter que ter um radinho ligado aí? Ouço bem, pelo telefone estou te ouvindo 100%. Tá, mas você tem um rádio ligado aí? É o rádio que não pega o rádio ligado. Por favor, pai, pelo amor de Deus, me ajuda aí, porque 98,3. Porque o som estava dando interferência, sim, nós conseguimos desligar tudo pela interferência. Mas o Aloysio te perguntava por último sobre qual o candidato, Aloysio, por gentileza? Pré-candidato. Perdão. Jonathan Paes. Exato. Jonathan Paes, o vereador. Como existe um quadro muito novo hoje, e a gente não tem uma aproximação de perto, nem politicamente, nem pessoal, para alguns eu vou ter o entendimento que talvez, pelo momento, eu vejo despontar na possibilidade de disputar uma eleição para vereador. O cargo majoritário hoje, por mais que seja importante, é claro, dentro das proposições, eu acho que o novo também é importante, a todo momento, mas eu preciso conhecer o novo também, muitas das vezes eu não conheço. E só para fechar, vereador, você tem 3 nomes aí do SD cogitados, o juiz aposentado Pedro Henrique, a médica doutora Cândida e o próprio vereador Igor Machado. Como é que você analisa os 3? Eu vejo hoje... Igor Pereira, né? Com maior possibilidade, na minha visão. Eu vou ficar com o vereador Igor Pereira. Tem trabalhado bastante, eu acho que é um desejo muito grande dele, e não vejo esse desejo por parte dos outros 2. Então eu acho que por ser um desejo muito grande dele e por parte dos outros 2 eu não tenho visto esse olhar, eu acho que ele sai na frente. E para fechar, o ex-deputado Heber Silva, do DEM. Sim, o ex-deputado Heber Silva é um bom nome e eu acredito que estaria representando bem a cidade. Eu acho que é um nome bom, eu acho que a cidade de Campos ganha muito com a candidatura dele. Bom, eu agradeço aí, Genásio. Vou deixar aí com as palavras finais com o Cláudio e com o Arnaldo. Obrigado pela presença. Deus te abençoe, muito obrigado. Espero que a nossa entrevista tenha agradado o coração da nossa população de Campos, especial nossos cidadãos. Arnaldo, algo mais aí? Não, a gente pode concluir, só agradecer mesmo, Genásio, pela disponibilidade. Genásio, então, receba aí o nosso abraço, o agradecimento de toda a equipe aqui e, como sempre, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Tenha um bom dia. Muito obrigado, Deus nos abençoe e que seja amanhã abençoado para todos nós, tá bom? Amém. Obrigado, querido. Grande abraço aí para você, para sua equipe aí. Bom, Aloysio e Arnaldo, então, fechamos esse programa por hoje com o presidente da CPI, que agora, como ele já bem disse, segue aí os trâmites legais e vai para a Polícia Federal, Polícia Civil, vai para o Ministério Público Federal, Estadual, enfim. Segue os caminhos aí. TCE, enfim. Tudo encaminhado devidamente. Só para, Arnaldo, você amanhã vai trazer o Cláudio Andrade, que não é relator da CPI, né? Isso. O Cláudio Andrade, lá da Secretaria de Educação de São João da Barra, coordenador do Plano Municipal de Educação, com relação a essa questão da Volos, você lembrou bem dessa campanha do Rio de Janeiro, né, das escolas particulares do Rio de Janeiro, mas tem também em São João da Barra uma pesquisa para o retorno à volta às aulas. Não tem data, mas só em se cogitar essa pesquisa, criou-se uma polêmica em rede social muito grande. Na mesma hora eu consegui contato com a assessoria lá de São João e a gente marcou essa entrevista para amanhã. A senhora da Barra, pô, você gosta pouco de brigar um com o outro? Eu não sei como isso aconteceu. Olha só, mas só frisando, brincando com o senhor da Barra, mas quando me perguntam de onde eu sou nascido em Niterói, criado em Campo, eu digo que sou tafanense. Só para a gente falou aqui, foi citado no primeiro bloco, fez intervenções aqui, comentários,
Assim que terminar aqui, vou estar ligando para o ex-vereador, ex-secretário do governo Rosinha, né, o Fábio Ribeiro, e vamos estar marcando Folha no Ar, né, para que ele fale, foi citado aqui, e também sobre esse movimento que traz aí como pré-candidato do momento do grupo do garotismo, né, a prefeito de Campos. E assim que eu tiver marcado, eu anuncio no blog, no Folha 1. Arnaldo, se vocês repercutem aqui amanhã, né? Enfim, é isso. Perfeito. E, aliás, ontem, como você mesmo dizia mais cedo, mas detalhando ainda, logo após o programa, continuamos aqui no sistema de videoconferência, e a gente falava sobre a necessidade de entrevistar os demais candidatos que não haviam sido e não foram ainda convidados, mas serão, né, para os próximos dias, antes até né, Arnaldo, da convenção. Sim, os pré-candidatos, né? Perfeitamente. Coisas que não vieram aqui ainda, o Jonathan, o Cláudio e o Tadeu. Eles não vieram. E Fábio Ribeiro, quer dizer, entrou como pré-candidato a partir dessa revelação dessa matéria minha do dia 25. E além disso, foi citado aqui no programa, um programa democrático, né, sempre aberto ao contraditório. Perfeito. Bom, então fechamos por aqui. São 9h09. Agradeço a você, Aloysio, pela presença e participação, e a você, Arnaldo, também mais uma vez. Amanhã estaremos juntos aqui com Folha no Ar, primeira edição, a partir das 7h da manhã. Tenham um bom dia aí. Valeu, um abraço. Valeu, Arnaldo. Valeu, Nogueira, bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, a você do Face que nos acompanhou também aí pelo nosso streaming, muito bom dia, muito obrigado a você que acompanha a Rádio Folha FM, siga ouvindo 98,3, o Folha no Ar volta amanhã às 7h, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.